Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer hoje uma questão viajante de funções que caiu no Enem 2016. Acompanha comigo. Um túnel deve ser fechado com uma tampa de concreto. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre esse arco de parábola. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve-se a seguinte equação: y igual 9 menos x ao quadrado, em que x e y são medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como essa é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? E aí, pessoal, viajante a questão, né? O que eu devo fazer para calcular a área dessa parte, dessa tampa? Inicialmente, meus amigos, você tem que enxergar esse túnel, visualizar esse arco que ele colocou. E como é que eu faço isso? O arco dessa parábola representa o gráfico dessa função aqui. Então, a primeira ideia e a mais importante é saber montar o gráfico dessa função. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou escrever inicialmente quais são os coeficientes. O A, quem acompanha o x ao quadrado, menos 1. O B, quem acompanha o x, não tem o termo só com x. B é 0. E o meu C é o termo independente. Quem está sem o x é 9. Vamos colocar isso aqui no plano cartesiano, professor, para a gente ver como vai ficar. Muito importante, tá? Que você coloque bonitinho no plano cartesiano. Professor, preciso de 3 informações. Primeira, tá? Que antecede aí todas, é o formato da minha curva. Como o A é negativo, eu sei que a minha concavidade já vai ser o quê? Para baixo. E faz sentido, né? Como é o meu túnel, tem que ter aí o formato de uma concavidade para baixo. Aonde vai cortar o eixo Y, professor? Sempre no valor de quem? Do meu C. Então, você vai colocar 9 aqui para mim, ó. Professor, quando corta o eixo X, como é que eu descubro aonde vai ser? É só você pegar a tua função, colocar igual a 0 e resolver a equação do segundo grau. Achar aonde corta o eixo X numa função do segundo é só resolver a equação do segundo grau. Como aqui não tem o B, não vai fazer por Bhaskara, tá? Isola o x ao quadrado, eu vou ter que x vai ficar mais ou menos, não esqueça do mais ou menos, o que é aqui, pessoal? A raiz de 9, que é 3. Coloca para mim a menor raiz na parte negativa e a maior na parte positiva. Observa que as duas raízes são opostas. Isso acontece sempre que o B é 0. Muito bem. Está faltando o terceiro ponto, que é exatamente quem, gente? O vértice. O vértice, meus amigos, é exatamente aonde a curva muda o sentido. Olha que dica bacana que eu vou te dar para você não fazer conta aqui. Quando o coeficiente B é igual a 0, sabe o que acontece? O meu vértice V ele vai ser marcado exatamente aonde?
no valor de quem? Do coeficiente C. Olha que dica sensacional, hein? Então, aonde a minha curva vai mudar o sentido, que é exatamente o vértice, é marcado exatamente no valor do C. Foi por isso, professor, que ele disse que o eixo de simetria, tá? Ele coincide com o eixo vertical, que é o eixo Y. Ok? Vamos lá, então? Vamos marcar aqui a nossa curvinha, vamos ver o que vai ficar. Ó, vou colocar para você aqui um esboço apenas, tá? Professor, ela vai um pouquinho para cá e ela vai um pouquinho para cá também. Como ele quer apenas o arco de parábola é apenas um pedaço. Como é em relação ao túnel, eu vou considerar apenas o que está acima do eixo X, que é o nosso chão. Muito bem. A área sobre esse arco é exatamente a área que está abaixo. O sob é a ideia de estar abaixo. Então, é essa região que eu vou destacar. A tampa que você tem que colocar para fechar o meu túnel vai ser exatamente essa região que eu estou destacando. Ela está abaixo do arco e ela está exatamente aqui, tá? Acima do eixo X, que é o meu chão. Como é que eu calculo essa região? Ele disse que é 2/3 da área do retângulo. Professor, deixa eu fazer esse retângulo para você aqui, ó, e aí eu vou te explicar como que eu calculo a área dele. Olha só, o meu retângulo vai ser exatamente esse que eu tracejei aqui. A base desse retângulo, ele disse que coincide com a base do meu túnel. A base do meu túnel é o que está aqui no chão. Qual é o comprimento da base desse túnel? É a distância que vai do -3 até o 3. Se você observar, do -3 até o 3, eu tenho 6 unidades, verdade? Até aqui 3, até aqui 3, no total eu tenho 6. Então, a base desse retângulo, já sei que mede 6. E a altura do retângulo, professor, ele disse que coincide com a altura da entrada do túnel. A altura da entrada do túnel é a distância da parte aqui do chão até o ponto mais alto, que é exatamente essa distância 9. Então, a altura do meu retângulo também vai ser 9. E aí, meus amigos, agora vai ficar fácil. Área do retângulo, a famosa base vezes altura. Base é igual à base do túnel, que é 6. Altura igual à altura do túnel, que é 9. 6 vezes 9, 54 metros quadrados. Observa que tem essa alternativa, né? Mas não é essa. Ele quer a área da tampa, que é exatamente 2/3 desse valor. 2/3 desse valor vai dar quanto? Quando você faz 2/3 de 54, simplifica para mim aqui, vai dar 18, vezes 2, 36 metros quadrados. A área da tampa é a região que está sob o arco, que é a região que ele quer, 36. Temos essa alternativa C de caçadores de vagas. Muito bom essa questão, hein? Muito massa. Função do segundo é uma função muito importante, não só para o Enem, como para qualquer vestibular. Quer pegar mais dicas? Quer ver mais questões do Enem? Inscreva-se no nosso canal. Que a matemática esteja com vocês.